Eu estou aqui de volta para continuar a falar com vocês a respeito do polêmico tema da sexualidade e as testemunhas de Jeová. Vamos falar de sexo? Na realidade, para quem olha para minha cara, essa carinha de santa que eu tenho, só que não, né? Deve ficar esperando assim, eu queria saber os detalhes sórdidos das histórias da Denise. Não tenho muitas histórias sórdidas para contar, porque apesar das aparências de assanhada, de perua, eu não tive assim uma criação que envolvesse histórias sórdidas. Eu fui muito santinha, pro gosto da maioria. Mas agora então vou começar as partes mais picantes, né? Para quem estava esperando uma coisa mais picante, né? Então, eu parei no último vídeo falando até o ponto do meu casamento, né? Agora vamos começar a partir desse ponto. Vamos voltar um pouquinho antes, no tempo do meu namoro com uma pessoa que era testemunha de Jeová, que se tornou mais tarde meu marido, né? Ele tinha que viajar muito até chegar na minha casa, nós morávamos muito distante um do outro, e quando dava 22 horas ele tomava o trem de volta. Não havia ninguém para ficar vigiando a gente, mas a minha mãe muito impossibilitada numa cama, mas nós conseguimos manter o autodomínio. Realmente chegamos até o casamento sem cometer nenhuma conduta imprópria. Ou a minha irmã usou um termo esses dias que eu não me lembrava mais, esqueci o termo, é um termo bem TJista para... conduta desenfreada, isso mesmo. Não, nós não tivemos nenhuma conduta desenfreada, chegamos até o casamento muito castos. E o que realmente era bem difícil, especialmente na situação dele. Para mim, que nunca tinha tido nenhuma experiência sexual, a coisa podia ficar um pouquinho mais fácil. Mas o meu ex-marido, ele já era divorciado. Ele já havia se casado e ficou mais ou menos 5 anos casado da primeira vez. Desse casamento ele teve 2 filhos. E quando nós nos casamos, fazia 3 anos que o meu marido era divorciado do primeiro casamento, né? Do primeiro casamento, a esposa também era testemunha de Jeová, e segundo ele conta, ela desistiu dele e foi embora, arranjou uma outra pessoa e por isso foi desassociada. E ouvindo só os relatos de uma parte, né, que era a parte dele, eu fui induzida a julgar e achar que a primeira esposa dele deveria ser mesmo uma pessoa terrível, porque ele era tão bonzinho. Como é que pode alguém trair um homem desses e arranjar outro e tal? Então, para mim, era muito fácil julgar. É uma coisa que se aprende entre as testemunhas de Jeová. Julguem todos. Ninguém presta, e especialmente se saiu da organização de Jeová. E eu realmente julgava muito mal essa pessoa. Ela... Inclusive quando ela ia trazer ou levar as crianças para passar fim de semana com o pai, né? Eu olhava com muito preconceito para ela. Mais ou menos uns 2 anos atrás eu cheguei a tentar entrar em contato com ela, mandar uma mensagem pedindo perdão por isso. Mas isso é outra história. A questão é que por ele estar já na época que nos conhecemos, 2 anos sem... divorciado e, consequentemente, por causa das leis da religião, absolutamente sem sexo, sem vida sexual, ele estava mesmo desesperado para se casar o mais rápido possível. E para ele era muito difícil se segurar. Então, nós começamos a namorar, noivamos e casamos num total de 9 meses. Inclusive a irmã dele, que também era testemunha de Jeová, uma vez ela falou com os dois, comigo e com ele. Ela falou: eu tô achando que vocês estão se precipitando, porque se fosse tão pouco tempo de namoro e vocês morando na mesma cidade, se vendo todos os dias, eu não diria nada, mas vocês moram muito longe um do outro, vocês se veem muito pouco.
Na época não existia internet, então o nosso contato era assim, quando ele vinha na minha casa, e era pouco, não tínhamos condições de viajar um para visitar o outro sempre. Então ela ficou preocupada, ela falou: vocês não estão se precipitando, não estão querendo se casar somente por causa de sexo? Bem, eu da minha parte, como disse, quando a pessoa nunca teve sexo, então dá para se segurar mais tempo. Mas eu não conseguia imaginar como que era para ele, né? Então, se ele disse que não era esse o problema, eu acreditava no que ele estava dizendo. Para mim, ele pensava e sentia como eu pensava e sentia. Então, eu não tenho por que não casar mais rápido possível. Eu queria alguém para me acompanhar, alguém com quem eu pudesse dividir as despesas, dividir o tempo, cuidar da minha mãe e da minha irmã pequena, né, que minha mãe era doente, e a minha irmã, na época, quando eu me casei, estava entre 7 e 8 anos de idade. Bem, então nós nos casamos realmente muito rápido. E foi muito engraçado porque logo que nós nos casamos, na mesma noite, como eu já havia mudado para a casa onde nós iríamos morar depois de casado, que era na cidade dele. E nessa casa eu mudei e levei, claro, minha mãe doente e minha irmã pequena. Como não havia condições de que nós passássemos a noite de núpcias na casa com minha mãe doente, uma das irmãs dele se comprometeu a passar a noite na nossa casa para tomar conta, né, de mamãe e da minha irmãzinha, enquanto que eu e ele fomos para um hotel. Foi até engraçado porque eu me lembro que nós tivemos que voltar em casa rapidinho para pegar a minha certidão de nascimento ou qualquer documento, porque eu não estava com documentos, e no motel fomos barrados porque eu tinha cara de menor de idade. Mas eu já tinha 20 anos. Então, aí começa a história engraçada, né? Porque, teoricamente, eu sabia de tudo. Minha mãe havia me explicado como as coisas funcionam quando eu tinha 7 anos de idade. Eu perguntei, ela explicou. Naquele tempo, gente, não havia internet como hoje. E as testemunhas de Jeová, elas eram proibidas de ter qualquer acesso a literaturas pornográficas, eróticas, nada. Então eu nunca havia sequer visto um homem nu na minha vida. Eu havia visto crianças nuas. Então eu sabia como era o órgão reprodutor masculino que eu via em crianças. Mas acontece que nós chegamos no motel e eu tava toda assanhada. Coloquei aquela camisola sexy de presente de casamento de uma amiga minha, vermelha. Coloquei perfume. Ai, me arrumei toda e ficava esperando lá na cama, me sentindo sexy, né? Toda assanhada. Mas acontece que o meu marido, ele foi pro banheiro, quando ele voltou, ele saiu de lá nu. Gente, eu nunca tinha visto um homem nu na minha vida. Eu comecei a chorar, a gritar e sair correndo. Enquanto que ele saía do banheiro, entrou no quarto, eu passei correndo por ele e me tranquei no banheiro. Eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Aí ele bateu na porta do banheiro e falou: o que houve? O que aconteceu? Aí eu falei assim: eu quero ficar aqui, eu não quero ficar aí com você não, eu quero ficar aqui no banheiro, eu quero ficar aqui trancada. E ele batia na porta: mas o que houve? O que houve? Eu falei assim: eu acho que eu não tenho espaço pra isso aí não. Não tenho espaço pra isso aí não. Gente, eu só tinha visto de criança, eu não sabia a proporção. Eu não imaginei que proporção de adulto é diferente da proporção de criança. Se é que você me entende. E eu fiquei lá chorando, apavorada. E aí ele parou um pouco de bater na porta, acho que ele pensou assim: vou dar um tempinho pra ela se acalmar, né? Aí no banheiro eu tinha deixado minha necessaire, bolsinha com coisinhas de maquiagem, essas coisas. Aí eu peguei o espelho e fui olhar se eu teria abertura para aquela proporção. Aí
Aí ele bate na porta de novo e tá eu lá olhando no espelho. Não, isso aqui não passa aquilo lá não. Aí ele foi... Aí ele bateu. Denise, o que tá acontecendo? Eu tô aqui olhando no espelho, eu não tenho abertura pra essa proporção aí não. Aí ele, mas não tem importância, eu que vou fazer a abertura. Ah, meu, aí que o negócio piorou. Aí eu comecei a gritar de... Aí fiquei apavorada de vez. Agora mesmo que eu não ia abrir a porta do banheiro. Como é que é? Você vai fazer abertura? Ah, isso vai doer muito. Eu não quero. Aí ele, tá bom, Denise, calma, não chora, calma, pode sair. Eu vou me vestir, nós vamos deitar, vamos dormir, tá bom? Vamos dormir, eu não vou tocar em você. Tá bom. Promete? Prometido. Não vou tocar em você, vamos dormir, porque tá muito tarde, você tá cansado, eu tô cansado, vamos dormir. Tá bom. Aí saí, né? Quietinha. Ele prometeu, não vai tocar em mim. Tá bom, dormimos quietinhos lá. Tadinho, meu Deus, imagina, um homem espera 3 anos. Tá bom. No dia seguinte fomos pra casa, normalmente. E continuamos seguindo a vida. De noite ele tentou mais uma vez, eu comecei a gritar e chorar de novo. Não quer, não vai ter espaço, não tem jeito. Por fim ele foi... É porque a gente casou no sábado, né? Então, quer dizer, no hotel foi de sábado para domingo. Aí ele tentou em casa de novo de domingo para segunda. Nada. Aí à noite de segunda para terça. Nada. Aí ele desistiu. Aí ele foi conversar com a mãe dele. Ele conversou com a mãe dele e a irmã mais velha. Falou, eu preciso de ajuda, não vai ter jeito. Ele contou pra mãe e pra irmã mais velha o que aconteceu. Aí quando foi na quarta-feira, a mãe e a irmã dele foram na minha casa, foram na casa da gente, conversar comigo. E elas falaram que eu não precisava ter medo, que não ia ser uma britadeira que ia fazer o orifício apropriado para a proporção. Mas explicaram que tem que relaxar. A mãe dele foi tão querida, sabe? Ela falou, você não ama meu filho? Não é por isso que você casou com ele? Não é por amor? Você não sente atração por ele? Claro que sinto. Eu sério mesmo, gente, tomou um assanhamento quando eu fui pro motel. Eu tinha certeza que eu queria. Entendeu? A questão é que eu nunca tinha visto um homem nu. Se ele não tivesse me aparecido nu, tenho certeza que teria rolado. Sabe, o negócio é que ele se precipitou, ele esqueceu que ele tinha casado com uma virgem, ele estava agindo como ele agia quando era casado, ele tinha intimidade com a mulher dele. Foi um pouco de falta de sabedoria, né? Se eu não visse, só sentindo, tenho certeza que o negócio ia funcionar normal. O que me apavorou foi a visão, né? A visão dos fatos. Bem, aí elas conversaram comigo, falaram que deixa rolar, explicaram sobre as preliminares. Pô, foi muito legal mesmo. A mãe e a irmã dele, ambas testemunhas de Jeová. E falaram que só namorar, porque eu não estava deixando ele chegar perto de mim, né? Falaram, só namora e deixa as coisas acontecendo naturalmente, porque o corpo é feito de uma maneira que você vai ter a lubrificação e papapá, é normal. E com a ajuda da lubrificação natural vai acontecer naturalmente. Não é ele chegar e fazer igual a britadeira, não é assim, fica calma. Tá bom. Então tá, né? Aí quando foi a noite de quarta-feira pra quinta-feira, eu tava lá, disposta ao abate. Ai, coitada das minhas carnes. Mas aí funcionou. Deu tudo certo. Tá? No dia seguinte, a mãe e a irmã queriam saber o que aconteceu. Aí nós estávamos juntos, né? Ele falou, mãe, eu preciso da sua ajuda de novo. Por quê? Porque agora ela quer demais. Mas enfim, funcionou. Como eu disse, pra mim era tudo novidade. E era tudo maravilhoso, perfeito. Porque eu só conhecia o que estava acontecendo ali. Eu não tinha experiência anterior, né? Então, falando-se de sexo, eu gostei muito. Pra mim, o meu marido era o melhor homem do mundo. Afinal, era o único. E tava maravilhoso. E eu gostava muito, né? E até era engraçado porque
tinha umas coisas que eu aprendi com minha mãe, mas minha mãe não estava em condições de conversar sobre essas coisas na época, que na época que eu me casei, a minha mãe estava muito debilitada também psicologicamente. Foi por isso que depois que eu vim para a Alemanha, eu fazia questão de pagar tratamentos psicológicos para minha mãe. Porque a minha mãe, ela estava muito revoltada. Estava muito difícil conversar com a mamãe. Porque imagina, uma mulher de 38 anos ficar numa cama, depois de, como sequela de uma meningite. Pira qualquer um. Uma mulher bonita, muito trabalhadora. De repente ficar dependendo da filha, né? Não ter o marido, não ter os outros 2 filhos, ficar vendo a filhinha pequena ser tratada pela filha mais velha, não poder fazer nada. Ela pirava. Era por isso que nessa época eu não podia conversar sobre esse tipo de assunto com ela, não tinha condições. Não tinha condições. Então, mas eu lembrava de outras coisas de quando ela ainda era saudável. Por exemplo, eu lembrava, a mamãe sempre foi testemunha de Jeová, né? Desde meus 4 anos, já falei em outro vídeo. Mas eu me lembro que a minha mãe, ela de vez em quando, ela arranjava alguém para ficar lá em casa com a gente e ela sumia com o papai. Sumia. E depois quando ela voltava, eu via as roupinhas que ela colocava no varal. Gente, cada coisa. Eu vou te contar, hein? Minha mãe era poderosa. Aquelas roupinhas super sexy, aquelas lingerie maravilhosas, tá? E quando ela sumia assim com o papai, eu me lembro que a mamãe gostava muito de champanhe de pobre, cidra. Ela já comprava antes a champanhe de pobre, que era cidra, já preparava essas coisas todas, já fazia, sabe, a malinha dela, arranjava alguém para ficar com a gente e caía fora. Então, mais tarde, quando eu indaguei, fui crescendo, mamãe explicava que ela ia para motel com o papai, porque o ambiente é um lugar que é um ambiente mais romântico, fechado, que tinha hidromassagem, que tinha isso, que tinha aquilo, mamãe descreveu o motel todo, né? Então, ela gostava muito de fazer isso e nessas ocasiões especiais ela usava as roupas especiais e tal e coisa. Eu já ouvi falar que tem muitas testemunhas de Jeová que torcem o nariz para esse negócio de casal ir para motel. Só que como era um assunto particular, a mamãe não ficava contando para os outros, e nem eu ia contar na época, então eu acho que a mamãe nunca passou por algum tipo de repressão dos anciãos nesse assunto, porque os anciãos não iam ficar sabendo, entendeu? Mas isso aí ficou na minha cabeça. Inclusive, quando eu e meu marido nós, né, saímos para noite de núpcias, foram os irmãos dele, que não são testemunhas de Jeová, que deram de presente que a gente fosse para passar a noite num motel. Eles não deram de presente um hotel, mas um motel, exatamente pelo ambiente, né? Porque o ambiente de motel é diferente de um hotel, é todo preparado assim, romântico e tal. Foi a primeira vez que eu fui no motel, mas lá não aconteceu nada. Eu só gritei e chorei trancada no banheiro, mas tudo bem. Estraguei a oportunidade. Eu de novo. Bem, então, isso já serviu pra mim. Lembrar que a minha mãe fazia isso, servia de exemplo pra mim. Eu falei, então era assim que eu queria ser também pro meu marido. Sexy, interessante, como a minha mãe era pro meu pai, né? E também as coisas que a gente conversava naquela época, quando era o início de minha adolescência, a mamãe fazia questão de conversar umas coisas comigo. Então eu pensava que eu sabia tudo. Eu pensava mesmo, porque a mamãe era muito aberta. Mas a gente ouvia as coisas na teoria e não ter nem a ideia de como as coisas são na prática mesmo. É diferente, gente. Talvez você que esteja me assistindo agora, você não pode imaginar como que é a diferença, porque você vê tudo na TV hoje em dia. Você vê as crianças sexualizadas muito cedo. Mas eu tô falando de uma menina que foi criada na década de 70 no colégio e que se casou no final da década de 80. Eu casei em 1990, em janeiro de 90. Então, que eu sou do interior, eu sou do matinho, do interior do Rio de Janeiro, né? Então, eu sei que é um pouco difícil de você localizar na tua cabeça e você deve estar pensando assim, essa mulher é doida, ninguém é desse jeito.
Mas nós estamos falando de uma época diferente, de uma localidade diferente, de uma situação diferente do que você vive hoje. Entendeu? É por isso. Eu realmente acho um absurdo hoje também, mas era assim, a minha realidade naquela época. Mas isso não quer dizer que eu não tinha meus assanhamentos, eu tinha meus desejos, tudo. Acontece que eu não conhecia as coisas como elas realmente são. Era a única diferença, não conhecer. E ter ainda aquele monte de doutrina na cabeça. Bem, resumindo, depois eu levei um bom tempo para tomar coragem, né? E acabei tendo relações sexuais com meu marido a primeira vez porque a minha sogra e a cunhada me convenceram, mas depois que me convenceram eu não quis saber de outra coisa. Então nós tínhamos como um casal normal, uma vida sexual muito boa e ativa. Pra mim não existia melhor. Pra mim não existia, porque eu não conhecia nada melhor, né? E era até engraçado porque, baseado no que eu vi da minha mãe, nas roupinhas penduradas no varal e tal, eu comprava dessas roupas. Quando eu casei eu já tinha das coisinhas que eu vi mamãe comprar. E meu marido chegava do trabalho, tava eu lá, eu sempre soube costurar, né? Era costureira. Eu mesma fazia minhas roupinhas assim, de gatinho, uma vez eu fiz de Zorro. Eu vesti de Zorro. Com a capa, com aquela coisa toda, a espada e tal. E quando ele entrou no quarto, eu pulei em cima dele com as capas. Ele levou um susto. E depois que ele leva o susto, eu ligo a música e começo a fazer o striptease. Você imagina ter esse Mujavá fazendo isso? Né? Meu marido ficava louco, ficava doido. E vivia inventando. Gente, é uma coisa que eu tenho que admitir, por mais difícil que a minha vida seja, eu sempre arranjo uma maneira de curtir a minha vida. Porque tudo isso que eu vivi durante o meu casamento era no mesmo tempo em que mamãe estava doente, né? Toda aquela situação. E eu era pioneira e toda essa pressão, mas eu curti a minha vida com meu marido. E eu digo pra vocês que eu estava muito satisfeita com o meu casamento. Eu estava muito satisfeita com todos os aspectos do meu casamento. O meu marido, ele era um excelente companheiro, assim, era gostoso viver com ele. Porque é difícil viver comigo, hein? Eu sou uma chata. Eu sou metódica, muito organizada, eu sou uma chata. Mas o meu marido, ele se adaptava à maneira de eu viver. Ele era muito quietinho, muito quietinho. Oposto se atrai, né? E eu muito barulhenta. Então, às vezes era difícil, eu nem percebi que ele tinha chegado em casa. Quando eu via uma coisa assim, ia olhar, era ele. Chegava, ia arrumar algumas coisas que ele via pra arrumar, porque eu trabalhava no salão de beleza. Ele via que tinha alguma coisa pra arrumar, ajudava em todas as tarefas da casa. Ele era muito bom. Era muito bom, nesse aspecto ele era muito bom, né? E também... sexualmente, por eu também ser criativa, o que eu tirei, né? Eu fui tentando aperfeiçoar as coisas que mamãe fazia, botando do meu jeito. E brincar muito com a fantasia. A gente brincava muito com fantasia. E isso tornava a nossa vida sexual bem rica. Então, por exemplo, como eu tinha salão de beleza, as clientes, mulher fala mesmo, fala tudo que vem na cabeça, ainda mais em salão de beleza, né? Então eu ouvia histórias do Arco da Velha. Então nós começávamos a falar sobre sexo oral, sexo anal e tal, ficávamos falando uma com a outra. E sobrava pra mim também, né? E aí, Denise, o que você acha? Aí eu falava, de acordo com a Bíblia, não é uma forma pura de se ter relações sexuais com seu cônjuge. Aí eu usava aqueles argumentos que as Testemunhas de Jeová dizem que tem na Bíblia, né? Que os argumentos realmente na Bíblia não diz nada a respeito disso, mas eram os argumentos que eram usados pelas Testemunhas de Jeová que me levavam a crer que qualquer tipo de sexo fora do papai e mamãe estava errado. E eu raciocinava a essa base com as minhas clientes. E também eu não tinha curiosidade, gente. Se você não conhece o negócio, então você não... E eu tava satisfeita. E meu marido também tava satisfeito, porque a gente era muito criativo, né? Então,
não se cogitava uma ideia, não se cogitava sequer a necessidade de fazer algo diferente, né? Eu me lembro até que tinha um rapazinho, um testemunho de Jeová, que uma vez ele comentou, porque eu sempre gostei muito de mudar minha aparência. Eu era cabeleireira, então tinha acesso a tudo que pudesse sempre mudar. Eu mudava a cor do cabelo, usava lente de contato colorida, vivia mudando. Coisa que incomodava muito os anciãos, né? Porque eu era muito moderninha para uma pioneira. Mas tudo bem, eles deixavam em paz. Então, teve um rapazinho que ele falava assim pro meu marido: deve ser legal ser casada com uma mulher assim, porque você tem um monte de mulheres, você tem um harém em uma só. Porque cada dia ela tá de um jeito diferente. E realmente o homem é muito visual. E esse fato de a mulher estar sempre bem tratada e ao mesmo tempo sempre mudando de visual, eu acho que isso brinca bastante com a fantasia, né? A fantasia. Bem, a questão é que com o tempo eu fui perdendo o respeito por ele, que não tinha nada a ver com questões de atração física ou questões sexuais. Não tinha nada a ver. Eu fui perdendo respeito por ele por causa da personalidade dele, que passou a se mostrar ser uma personalidade muito fraca. Era muito facilmente controlado pelos outros, era muito facilmente enganado pelos outros, ludibriado, as pessoas se aproveitavam dele. E mulher tem necessidade de se sentir protegida. E a questão é que na nossa família, quem era o chefe não era ele, era eu. Por mais que eu tentasse fazê-lo acordar para que ele tomasse as rédeas das situações, ele não tomava. Então, era muito difícil para mim manter o respeito a ele como cabeça. E eu realmente não tinha a menor vontade de ser o cabeça da família. Primeiro que eu não tenho até hoje pensamentos feministas. Não tenho. Cada um no seu quadrado. Eu já tinha responsabilidades demais. Eu queria apenas que ele pegasse a parte dele, porque senão estava cargo demais sobre minhas costas. E como ele não tomava nenhuma atitude, ele era muito fraco, aos poucos eu fui perdendo o interesse por ele. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu. Como eu já expliquei num vídeo anterior, o que me levou a divorciar do meu marido foi o fato de um ancião passar a perna nele num trabalho que ele fez. E ele aceitar isso. O ancião passou a perna nele mesmo, tirou dinheiro dele, né? Não pagou, não tirou, mas pagou. Não pagou o trabalho que ele fez conforme combinado. E isso nos levou a uma crise financeira muito grande. E foi tudo isso que no final acabou fazendo com que eu pedisse o divórcio e consequentemente que eu pedisse para sair da Testemunha de Jeová, porque eu não queria estresse deles falando, né? Então, o que era difícil para mim, nessa época, a gente ficou totalmente endividado antes de eu pedir o divórcio. Eu estava tentando salvar a situação, tá? Esse ancião não pagava a gente estava cheio de dívidas. O que eu fiz? Eu falei para ele, eu vou ter que ir para o Rio, porque a gente morava em Rio Bonito, mais ou menos 70 a 90 quilômetros do Rio, não me lembro bem. Eu falei para ele, você fica aqui trabalhando, eu vou para o Rio de Janeiro, que vai ter uma feira de negócios que apresentava produtos de cabeleireiros. E eu ia representando uma firma, né? Eles iriam me pagar como hostess, não sei se é assim que se chama em português. Eu ia representar uma firma de produtos de cabeleireiro, a Vela. Eu ia representando a Vela, me lembro até hoje. Então eu falei, eu vou para lá e a firma vai me pagar até a estadia. Eu fiquei numa pousada não sei se é Recreio dos Bandeirantes, como se chama lá, ou Retiro dos Bandeirantes, sei lá, uma pousada lá. Não me lembro como se chama mais. Muito bonito, em frente à praia. Inclusive eu me lembro que estava sendo gravada cenas de uma novela na pousada que eu fiquei, nesse dia que eu fiquei lá. Era uma novela, chamava 4x4. Estavam lá uns atores, esqueci o nome deles. Gente, faz muito tempo que eu não moro no Brasil. Estava sendo gravadas cenas lá de uma novela. Humberto Martins estava lá na pousada gravando essas cenas. Eu só me lembro de Humberto Martins, mas tinha outros atores. Bem, resumindo, o que aconteceu é que eu tinha que ficar uns 3 ou 4 dias lá durante essa feira de negócios. Então eu ia e voltava para a feira e ficava nessa pousada. E o dono da pousada,
um rapaz bonitão, surfista, assim, começou a dar em cima de mim. E eu me segurando. Gente, nunca antes eu tinha sentido atração por nenhum homem. Nunca antes, desde que eu me casei, nunca antes. E eu me segurando as pontas. Naquela situação, achando meu marido um pateta, perdendo toda a admiração por ele. E aquele homem lindo, maravilhoso, dando em cima de mim na pousada. Chegou um dia que eu tava no quarto, já pronta pra dormir, ele bateu na porta. Eu abri a porta, ele simplesmente me agarrou e me deu um beijo. Mas como eu acho que ele podia ter tesão, mas ele se segurava porque a questão, afinal de contas, eu estava sendo cliente dele. Então, graças a Deus, ele nem tentou entrar no quarto. Para ele me beijar, ele me puxou do quarto para fora. Achei muito ético até da parte dele. Ele já estava exagerando em beijar uma cliente, né? Uma hóspede. Mas pelo menos isso. Eu acho que ele queria evitar qualquer tipo de problema, acusação de tentativa de estupro ou qualquer coisa. Porque ele me puxou pra fora do quarto e me beijou no corredor. E eu derreti. Correspondi ao beijo. Só que depois disso eu corri, tranquei a porta do quarto e comecei a orar, né? Pedindo a Deus por perdão, A sorte também é que era minha última noite lá. No dia seguinte eu já saía, já ia para a feira de negócios e da feira de negócios já voltava para minha cidade. Quando eu cheguei em casa, primeira coisa, eu estava desesperada de culpa, né? Porque eu aceitei o beijo dele. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu marido e conversar com ele e contar o que aconteceu. Eu contei. Eu realmente não estava sabendo que reação esperar do meu marido, só sei que eu tinha que ser verdadeira, que falar a verdade para ele. Eu contei, eu falei, olha, eu tô tão preocupada, porque eu confesso para você que eu senti atração por ele desde o início. E que quando ele me beijou, eu senti muito prazer e satisfação nesse beijo. Eu não o repeli. E isso me deixa muito preocupada. Porque a que ponto chegou o nosso casamento? Eu perdi o respeito por você. E está ao ponto de eu sentir atração por outro homem. Aí eu falei, vamos salvar nosso casamento. Por favor, reaja. Seja o homem que você precisa ser, porque eu estou perdendo o interesse em você como homem. E isso está me colocando em perigo na minha espiritualidade. Porque se eu começar a me interessar por outro homem, eu vou tropeçar e vamos destruir nossa relação com Deus. Gente, ele me abraçou, chorou, mas pela primeira vez eu senti uma coisa que eu não conhecia, não sabia que existia. Eu tive uma impressão estranha, gente, de que ele gostou de saber disso. Hoje eu entendo a impressão que eu tive, naquela época eu não entendia direito, mas hoje que eu sou maliciosa, que eu conheço o mundo, eu entendo do que se tratava. Eu posso interpretar melhor o que eu senti. Parecia que o meu ex-marido sentiu prazer em ter a esposa dele nos braços de outro homem. Muito estranho. A primeira reação que eu vi nos olhos dele foi de prazer. Uma coisa meia perversa. Mas pra mim não fazia parte da minha realidade, entendeu? Não fazia. Pra mim esse tipo de coisa não existia. Então, eu fiquei em dúvida com respeito à minha própria desconfiança. Eu não sabia explicar o que eu estava sentindo nos olhos dele. Hoje eu entendo. Parecia existir nele uma satisfação em ver a mulher dele com outro homem. Isso é uma perversidade sexual. Gente, eu senti isso. E a reação dele depois desse olhar suspeito. A reação dele depois de me abraçar e de chorar é porque foi uma reação por causa do meu choro, entendeu? Bem, o que acontece? Eu supliquei a ele que ele reagisse. Supliquei. Falei, você precisa reagir, por favor, vamos sair dessa confusão, a gente precisa pagar essas dívidas, a gente precisa resolver esse assunto desse dinheiro com o tal do ancião. Bem, passou. Dia seguinte, nada de reação. O outro dia, nada de reação. Não reagia, não teve jeito.
Por fim, eu exigi que ele fosse trabalhar com o pai dele em São Paulo, porque estava sem trabalho nenhum ali e ficava ali, olhando eu desesperada para pagar as contas. Falei assim, vai para São Paulo, vai para São Paulo. E aí ele foi, disse que ia passar uma semana, uns dias em São Paulo, trabalhando com o pai dele. E durante esse tempo que ele foi, é que eu fui e dei a entrada do divórcio, né? E, gente, uma coisa que é muito interessante, que eu fico vendo que há uma certa perversidade na sexualidade da Testemunha de Jeová, quando eu falo do meu ex-marido. Primeiro, desde do início do casamento eu percebi que eu não era amada. Desde o início eu percebi isso. Por menos experiência que eu tivesse na minha vida, eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma esponja. Eu capto as coisas. Desde o início eu percebi que não era amor. Mas ele se casou realmente como a irmã dele dizia, por causa de sexo. Puramente necessidade sexual. Um homem que ama sua esposa, ele não se aproveita dela. Especialmente uma esposa, uma menina, porque eu era uma menina na época, nessa situação, cuidando da mãe doente, de uma irmã pequena, que já tinha passado todo tipo de necessidade possível. Eu tinha passado todo tipo de necessidade possível, gente. Mas depois de casada, eu cheguei a dormir em banco de praça. Depois de casada, antes não. Eu cheguei a dormir em banco de praça. Porque teve uma época que a gente passou necessidades financeiras tão grandes, ainda em São Paulo, antes de morar no Rio, que eu me inscrevi para conseguir emprego e a gente morava em Perus e esse emprego era em Jundiaí. E não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para passagem de trem até Jundiaí, ida e volta. Só que quando eu cheguei lá para entrevista, o dono da empresa queria falar comigo no dia seguinte, de manhã. O que eu ia fazer? Se eu voltasse para Perus, não teria dinheiro para depois estar lá no dia seguinte de manhã para entrevista. Eu dormi no banco da rodoviária de Jundiaí. Esse tipo de coisa eu nunca passei antes de ser casada, tá? E foi um vigia da rodoviária que me viu, porque eu não dormi dentro da rodoviária. Na época não era tipo uma rodoviária fechada, não. Tinha uma guarita onde ficava guardas e uns pontos de ônibus, uns terminais de ônibus. O banco onde eu deitei era numa pracinha do lado. Porque eu não queria deitar onde tinha muito movimento, muita gente, era pra mim muito vergonhoso. E além do mais eu tinha que manter a boa aparência, porque no dia seguinte eu ia fazer entrevista de emprego, né? Ia ter que chegar lá bonitinha, maquiada, como se tivesse dormido perfeitamente. E o guarda da guarita passava de vez em quando para vigiar, olhar, em volta ele me viu uma mulher bem vestida, deitada no banco da praça, dormindo de noite. Ele chegou pra mim, uma mulher bem vestida, casada, pioneira, né? Detalhe. Chegou pra mim o guarda e falou assim, você vai dormir aqui? Eu expliquei pra ele a situação. Ele falou assim, é perigoso, você pode ser atacada por um mendigo, alguma coisa, é perigoso. Vem cá, fica lá dentro da guarita com a gente. Ele e mais um outro guarda, sabe? Graças a Deus, tava quentinho lá dentro, que Jundiaí é frio, gente. Tava quentinho lá dentro. Então, dá pra acreditar que um homem case com uma menina e deixa essa mulher chegar nessa situação simplesmente porque é um pateta. Condições esse homem tinha. Mas ele era um pateta, ele deixava todo mundo enrolado. Ele trabalhava muito bem, um excelente profissional. Tudo que ele precisava fazer seria escrever contratos, só isso. Mas ele não aceitava. Ele fazia tudo só de boca e todo mundo enrolava ele. Então, desde o início eu percebi que ele não me amava. Eu não me sentia amada de jeito nenhum. Eu me sentia usada. Ele gostava de exibir para os outros anciãos, para todo mundo, como que a mulher dele era bem tratada, bem bonita, e a casa muito arrumada, e vivia elogiando. Disso eu gostava, que ele elogiava, mas não é elogiando, dando valor, mas assim, ele tinha uma maneira de se aproveitar de tudo que eu fazia. Ele se aproveitava e ele não reagia, sabe?
Foi por isso mesmo que eu cheguei ao ponto de desistir de tudo. Mas eu nunca me senti amada por ele, mas eu o amava. E eu não me sentia protegida por ele, mas eu o defendia. Então, na realidade, o homem da casa era eu. Muitas vezes eu ficava me perguntando, gente, eu sou culpada, eu que acabei com esse casamento, a culpa toda é minha, mas porque a tendência da Testemunha de Jeová é fazer quem sai se sentir culpado, né? Então eu me sentia muito culpada, ao ponto de que era muito difícil para mim fazer pesquisa quanto às doutrinas da Testemunha de Jeová, tudo isso por causa dos meus sentimentos de... A gente era jovem, né? Eu casei com 20, ele tinha 29, a gente era jovem. Eu lembro que a gente gostava de ter relação sexual de manhã porque ele gostava. E de noite porque eu preferia de noite. E na hora do almoço porque os dois queriam. Então era 3 vezes por dia no mínimo. Eu me lembro que até uma vez o pai dele foi buscar, quando a gente morava ainda em São Paulo, o pai dele foi buscá-lo para eles irem trabalhar juntos. E o pai dele grita lá embaixo, que a gente morava no sobrado. Grita, ninguém responde, né? Aí o pai dele, essas coisas na hora do almoço dá indigestão. Então, a gente se curtia, isso não era mesmo o problema. Mas por que dessa perversidade? Então, quando eu me interessei por esse homem, eu ficava imaginando por que dessa perversidade. Uma outra coisa que eu também fiquei pensando é o seguinte: é possível que ele já estava cansado de mim, porque desde o início ele não me amava. E a gente já estava 5 anos juntos. Então ele já estava com vontade de trocar de mulher. E é uma coisa, às vezes, que não está no lobo frontal. É uma coisa no subconsciente da pessoa. Ele já não me amava, ele já estava de saco cheio, né? De qualquer maneira, para mim, que não conhecia, o papai e a mamãe estavam ótimos, só com essas fantasias, mas para ele, como homem é um pouco mais, né? Ele devia conhecer outras coisas e ele já se tornou testemunha de Jeová depois de adulto, então é possível que ele já conhecesse outras coisas. Então, para ele, é possível até que no primeiro casamento ele provocou a situação para que a mulher se interessasse por outro homem. Porque na minha situação ele estava provocando uma situação para que eu me interessasse por outro. Eu senti que era interesse dele que eu cometesse adultério para ele ficar livre para casa de novo, que ele já estava de saco cheio dessa mulher aqui. Já estava na hora de trocar. Sério mesmo. Era esse o sentimento que eu tive. E por mais que eu tentasse que ele reagisse, ele não reagia. Eu sentia um pouco parecia que fazia parte do plano dele. Aí comecei a raciocinar as coisas, entendeu? E o que acontece é que depois que eu divorciei e mandei a carta para os anciãos de dissociação, os anciãos não quiseram aceitar. Eles não anunciavam a minha dissociação. Eles ficavam atrás de mim, tentando fazer reunião, tentando me convencer. Várias vezes eles tentaram reunião. E eu tava tão... Eu não quero de jeito nenhum. Não quero de jeito nenhum. E pra mim era difícil ficar ouvindo os anciãos falar, volta para ele, volta para a organização. Porque ainda o amava. E eu não queria ficar ouvindo isso. Eu não queria cair na tentação de voltar para ele. Eu não queria cair nessa tentação. Mas pra mim... O ponto culminante da questão chegou quando o ancião falou assim para mim: Denise, presta atenção. Você cometeu adultério? Eu falei assim, não. Então, Denise, você está saindo da organização de Jeová e você não tem outro homem. Então, o seu marido não está livre para casar de novo. Você abandona Jeová porque você escolheu, mas ele não escolheu abandonar Jeová. Então você vai ser destruído no Armagedon porque você quer, mas você está provocando uma situação para o seu ex-marido a ponto de que ele pode cair em tentação. Aí você vai ser culpada do seu marido ser destruído no Armagedon
Ele que não escolheu isso, mas ele pode cair em tentação, porque ele não está livre para casar de novo. Olha só. Gente, eu me senti tão culpada. Tão culpada. Aí, esse ancião foi embora, no magrelo lá. Depois que isso ficou martelando na minha cabeça. O que eu faço, meu Senhor? Se eu escolhi, tá certo, eu escolhi morrer, mas eu não posso deixar que o meu marido morra por minha causa. O que eu faço? Eu deitada na cama, né, pensando, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Sabe o que eu fiz? Levantei, me arrumei e fui procurar música ao vivo. Eu sabia que tinha música ao vivo, que os clientes tinham comentado que iam. Eu fui procurar um baile onde tinha música ao vivo, fui pra lá, fiquei de olho na primeira presa. Aí apareceu um rapaz que tava dando em cima de mim, eu fui dormir com o cara. É mole? Dormi com um rapaz de 21 anos, só pra levar o meu marido pra ele casar de novo. Pra eu não ser culpada da morte dele. Aí o que acontece? Passei a noite com esse rapaz. E quando eu cheguei em casa no dia seguinte, eu liguei para esse ancião que tinha falado isso e falei que eu queria ter uma reunião com ele. Urgente. Acontece que ele falou, urgente, é urgente, é urgente. É muito urgente. Aí a gente marcou para quando eu estivesse fechando o meu salão. Aí na hora que eu estava fechando o meu salão, chega esses dois anciãos chegaram para essa reunião urgente. Menino, na hora que eu ia fechar a porta, os anciãos entraram, eu ia fechar a porta. Quem que me aparece? O rapaz. O rapaz com o qual eu tinha dormido. Eu não tinha dado endereço, não tinha falado nada, mas é muito fácil. Cidade pequena, qualquer um sabe onde que era o meu salão. Subida do hospital, todo mundo sabe. Meu Deus, o que eu faço agora? O rapaz chegou e falou assim, desculpa, você aqui... eu falei assim, desculpa, eu não posso te atender, eu tô recebendo visita agora, é um assunto muito importante, a gente conversa outra hora, por favor. Não, mas aqui, que o rapaz que ele ficou enrolando. Falei assim, rapaz de 21 aninhos, tadinho, novinho, e uma mulher, eu tinha 26 quando eu saí, nessa época eu tinha 26 anos, grudou, né? Aí consegui me livrar dele, que vergonha, agora. Mas enfim. Eu falei para os anciãos, falei assim, olha, eu precisei de uma reunião urgente com vocês, porque depois do que nós conversamos ontem, eu tomei uma decisão. Eu saí e cometi adultério. Agora vocês podem anunciar a minha dissociação, por favor, que eu quero me livrar desse problema, e entrar em contato com o meu ex-marido e dizer que ele está livre para casar de novo. Está resolvido. Os anciãos olhavam para a cara do outro assim. Falei assim, está resolvido, dessa culpa eu não vou morrer. Eu vou morrer sozinha no Armagedon, meu ex-marido não vai morrer no Armagedon. Dessa culpa eu não morro. Pra vocês verem o que uma seita é capaz de fazer com a cabeça de uma pessoa. Foi a única vez na minha vida que eu me prostituí. Porque ter relação sexual com uma pessoa por um objetivo que não seja o amor, o envolvimento, o carinho, é prostituição. A única vez na minha vida que eu me prostituí foi pensando em livrar o meu ex-marido do Armagedon. É triste.